Ok, vamos mergulhar num quebra-cabeça histórico, um que é fascinante. Uma profecia, sabe, encontrada num texto super antigo e que parece, assim, desafiar a lógica do tempo. Pois é, a gente está falando aqui de uma das profecias mais específicas e até ousadas de toda a Bíblia hebraica. Ela foi feita, olha só, lá no século X antes da Era Comum, e o alvo era o altar de Betel. E aí que entra o grande mistério que a gente vai investigar juntos. Como assim? Foi uma previsão? Milagrosa? Divina? Ou será que tem alguma outra explicação para essa clarividência toda? Então, para começar, vamos entender uma coisa. Por que esse enigma, essa história dos 300 anos, é tão impressionante? Mesmo para quem já estuda a história bíblica, isso aqui chama a atenção. É exatamente essa distância no tempo, né? 300 anos, entre a suposta profecia e o que de fato aconteceu. É isso que deixa tudo tão incrível. E claro, para os historiadores, levanta uma sobrancelha. É bem suspeito. Bom, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar no tempo. Mas não para o tempo da profecia, e sim para o mundo do rei que ela menciona, o rei Josias. Olha só esse contexto, a gente vê que foi um momento perfeito. O Império Assírio, que era o chefão da região, começou a perder força. E isso abriu um vácuo de poder, uma brecha. Para um rei jovem, cheio de ambição como Josias, essa era a chance de ouro, a oportunidade da vida dele. É que a reforma que o Josias promoveu, ela não era só sobre religião, não. Na verdade, era uma estratégia política muito bem pensada. O objetivo? Criar um reino forte, unificado e, claro, com ele bem no centro do poder. Só que todo grande plano tem um obstáculo, né? E para o Josias, esse obstáculo era um lugar, um santuário rival que já existia há séculos. Essa comparação aqui deixa bem clara a rivalidade. Era uma disputa séria. Para Jerusalém, a cidade do Josias, se tornar o centro de tudo, o seu principal concorrente, que era Betel, precisava ser totalmente desmoralizado. E não era qualquer lugar. Betel tinha muita história, muito prestígio. Então não adiantava o Josias chegar e baixar um decreto. Não ia funcionar. Para minar a autoridade de Betel, era preciso criar uma história, uma narrativa muito mais forte. Certo. Agora a gente vai para a parte da revelação. Vamos ver como todas essas peças se encaixam e finalmente resolvem o nosso mistério de 300 anos. E a solução para esse quebra-cabeça todo está num conceito que os historiadores conhecem bem: vaticinium ex evento. É um nome complicado, mas a ideia é simples. É uma profecia que foi escrita depois que a coisa já tinha acontecido. A tese é que esses escribas, que eram super leais à reforma do Josias, receberam uma missão: criar uma justificativa tanto histórica quanto religiosa para tudo o que o rei estava fazendo. Isso aqui é um resumo perfeito da estratégia, né? Basicamente, eles pegaram o ato político da época deles e o transformaram num grande momento, como se fosse o cumprimento de uma profecia antiga, divina. E aqui, olha só, a gente tem a prova no próprio texto. A linguagem que descreve a profecia e a que descreve o cumprimento é praticamente a mesma. Para muitos estudiosos, isso não é coincidência de jeito nenhum. É como se fosse a assinatura do autor, sabe? Então tá. O que esse caso específico nos ensina sobre uma coisa maior? Sobre essa relação entre poder, a história que se conta e a forma como ela é contada. O que fica claro é que as narrativas históricas, mesmo aquelas consideradas sagradas, muitas vezes são moldadas, sabe, pelas ideias, pelas ambições da época em que foram escritas. Olha que jogada de mestre. Ao conectar o que ele estava fazendo a um suposto plano divino, um plano histórico, o Josias criou o argumento perfeito para justificar sua autoridade e suas reformas, que eram bem radicais. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né, uma provocação. Se o passado pode ser reescrito para servir aos interesses do presente, como é que a gente deve olhar para as histórias que nos contaram, para as histórias que a gente usa para entender o nosso próprio mundo?